Nós hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Nós temos trabalhado sempre, o Evangelho de Lucas, mas eu optei hoje para nós darmos como preferência a mesma passagem que ocorre em Lucas, capítulo 4, de 1 a 13, que era onde nós, na sequência do estudo expositivo de Lucas, nós temos visto. Hoje nós vamos a Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, passagem intitulada, pelo menos na minha tradução, A Tentação de Jesus. A Tentação de Jesus, onde nós estaremos lendo Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Lembrando sempre, nós colocamos aí no boletim, para você poder acompanhar, até para depois, se quiser dar uma lida, ver direitinho como foi a passagem. Amém? Eu vou estar lendo, peço que os irmãos acompanhem, vou ler o texto em Mateus, tá bom? Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Deus amado, Pai querido, eis aí, Senhor, a tua palavra, nós te clamo a ti, meu Deus, ajuda-nos, de tal modo, Senhor, possamos, Deus, aprender a sermos alimentados, edificados, Senhor, por aquilo que tu tens para nós nessa noite, Pai. Assim te oro, grato, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Tem como título essa mensagem: Vencendo no Deserto. Nós tivemos os momentos anteriores a essa passagem, Jesus sendo batizado, Nós tivemos, um momento único, um momento especial, onde nós temos a presença do Filho nas águas, nós temos o Espírito Santo que se revela como uma pomba, e nós temos a voz do Pai que declara que este era o Filho amado em quem ele se comprazia. Então nós, na sequência deste batismo, nós vamos ter o agir do Espírito Santo na figura do Senhor Jesus, eu gosto até em Marcos, essa passagem ela é citada muito brevemente em Marcos, mas de certo modo ela está nos três, Marcos, Mateus e Lucas, onde Marcos vai dizer que o Espírito Santo o impeliu ao deserto, o empurrou, o lançou no deserto. E isso é muito interessante, porque vai trazendo a visão, a leitura de Jesus como servo obediente, como aquele
que obedece aquilo que lhe era dado, aquilo que ele haveria de fazer. O Senhor Jesus vai repetir inúmeras vezes que nada do que fez, ele fez por ele mesmo, mas tudo que fez conforme o Pai assim ordenar e sendo guiado no Espírito Santo de Deus. E nós vemos também que ele está sendo levado ao deserto e levado ao deserto. Sempre que você fala isso para o, vamos chamar assim, para o povo bíblico, porque deserto é lugar de dificuldade, deserto é lugar de, às vezes, até sofrimento. Deserto é um lugar inóspito, é um lugar desagradável. E não bastasse o deserto ser isso, o texto ainda vai dizer que ele está sendo levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo nosso inimigo, pelo acusador, pelo Satanás. Ele está sendo levado a um lugar inóspito, um lugar desagradável, mas levado por Deus Pai para justamente cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, dentro dessa passagem, que é uma passagem riquíssima, irmãos, eu garanto a vocês que dá para extrair aqui inúmeras mensagens, todas edificantes, todas maravilhosas. Eu separei 3 aspectos, simplesmente, e coloquei até um boletimzinho para a gente. Jesus, como exemplo de homem, a obra do Espírito Santo e a importância do deserto. Primeiro ponto aí, nós vamos entender Jesus como exemplo de homem. Jesus como exemplo de homem, eu acho isso maravilhoso, justamente porque ele é o nosso exemplo. Eu gosto, até tem um pastor, o Douglas Gonçalves, que o ministério dele ele chama de Jesus Cop, onde ele diz que o nosso propósito, o propósito de Deus em nossas vidas é nos fazer cópias do Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso referencial, o nosso norte. E nós vemos, eu até separei aqui, eu gosto, tem uma passagem muito linda, uma das cartas de Paulo, Filipenses, que vai dizer justamente, Filipenses capítulo 2, eu vou ler os versos 5 a 8, vocês vão reconhecer que diz assim, Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8, diz assim: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E é isso que nós estamos vendo exatamente aqui. Jesus, mesmo sendo ele próprio a figura do Deus Altíssimo, manifesta como homem. Ele mostra que é possível a mim, a você e a todo que nele crê, nos postarmos, nos portarmos como servos do Altíssimo, onde nós podemos e devemos dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, que nos conduz sempre à vontade do Senhor. Nós devemos, como diz em Efésios 5,18, sermos sempre cheios do Espírito Santo, devemos em todo o tempo, lembrando que o Espírito Santo, ele é aquele que vai sempre apontar para a figura do Senhor Jesus, é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E em todo tempo o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra o Senhor Jesus, ele nos traz à memória o Senhor Jesus. Jesus lá em João, ali a partir do verso 4, do capítulo 14, quando ele está preparando os discípulos, para o que haveria de acontecer, para o que haveria, do preço que ele pagaria pelo nosso pecado, e também avisando-os de que ele logo ascenderia, porque o seu tempo como o ministério terreno estava se encerrando. Ele vai dizer: mas o Espírito Santo, esse trará a memória de vocês tudo aquilo que fiz, tudo aquilo que falei
para que vocês tenham autoridade em mim. Isso é algo que nós vemos aqui, quando Jesus diz que ele foi impelido pelo Espírito Santo. Mas o interessante é a chave, né, que nós vemos nessa passagem, é vencendo a tentação, né? A base desse texto é basicamente isso. Nós entendemos que, de uma forma muito singela, de uma forma muito simples, o Senhor Jesus, ele nos mostra um meio, uma forma de suportarmos as tribulações e as tentações. Eu coloquei até, não sei se vocês tiveram tempo de ver, mas eu coloquei justamente para nós o nosso boletim, logo no início, na capa, eu botei 1 Coríntios 10, 13, que diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E eu botei uma citação de João Calvino que diz: olha, Deus nos ajuda de duas formas para que não sejamos vencidos em meio à tentação. Ele nos supre com força e põe limites à tentação. É quando diz que ela vem ali do humano, né? Ela vem não uma tentação que nós não compreendêssemos, algo que extrapolasse a nossa própria compreensão, o nosso próprio desejo, mas vem dentro daquilo que nós podemos suportar, vem dentro daquilo que nós podemos resistir. E o próprio Senhor Jesus, eu gosto disso, entendo dessa forma, essa passagem, quando nós vemos que mesmo ele sendo Deus manifesta em forma humana. Se você reparou, no debate, no confronto dele com o diabo, ele não manifesta o seu sobrenatural, pelo contrário, né? Ele deixa até o diabo à vontade, achando que está lidando com uma pessoa comum, né? Onde ele em tudo fica tentando o Senhor Jesus, mas Jesus em tudo o retruca com a palavra. Basicamente, ele vai citar aqui, tirando o diabo que vai citar o Salmo, Jesus ele vai responder, basicamente citando o Deuteronômio do capítulo 6 e 8, que é basicamente uma recapitulação, Deuteronômio 6 a 8 é basicamente uma recapitulação das leis que foram aprimoradas no deserto, né? Deuteronômio, o significado é segunda lei, no sentido de que tudo que foi ensinado lá em Êxodo, né, quando as leis foram apresentadas, Moisés reforçou lá em Deuteronômio, ensinando realmente como deveria ser aplicada a lei. E Jesus ele faz isso de uma forma intrépida, onde ele quebra toda a tentação através da palavra de Deus. Mas nós sabemos, como foi dito, que Jesus ele entra no deserto impelido pelo Espírito Santo de Deus. Então eu e você começamos a aprender o seguinte, que a base da nossa força para suportarmos e vencermos as tentações está sim no Espírito Santo de Deus e está sim na sua poderosa palavra, que é o que nos sustenta, é o que nos alimenta, é o que nos dá discernimento, ao ponto de muitas das vezes nós percebermos o que é uma tentação do inferno. Lembrando, irmãos, que Jesus ele traz, seja nas parábolas ou na sua própria vivência, exemplos de tudo aquilo que eu e você enfrentamos no dia a dia, da problemática que é esse mundo vil, esse mundo que jaz no maligno, né? Nós vemos que ele é tentado da mesma forma que eu e você nas suas necessidades, né? Quando diz o texto que ele teve fome, e aí o diabo vai, né? Transforma aí as pedras em pães, ou seja, manifesta o teu poder, a tua glória, para saciar a si mesmo, para o seu deleite, para que você faça aquilo que você quer. Isso ia colocar em xeque o próprio ministério do Senhor Jesus. Depois ele vai
querer que o Senhor Jesus, né, ele vai oferecer poder e glória, né, para ele. Olha, que coisa, né? Tudo aí, ó, só você querer, vou conseguir, eu vou te dar, né? Que é um grande mentiroso, né? Não é nada dele, né? Mas ele oferece, né? Ele é um bom vendedor, né? O diabo, ele é aquele que está ali, não tem nada, mas ele está vendendo tudo, né? Está vendendo tudo. Mas o ponto aqui é muito interessante, como em todas as situações que o diabo tenta, ele retruca com a palavra. Até que cansado ele manda o diabo embora realmente. Nós vemos Mateus, o texto que nós estamos lendo, dá a entender que após 40 dias, né, no deserto, o diabo veio a tentá-lo. Já em Lucas, quando você lê, Lucas dá a entender que o diabo vinha tentando, todo o tempo o diabo vinha atormentando, mas neste momento ele se manifesta como uma pessoa, ele se manifesta como um ser. Isso também por si só é uma lição para mim e para vocês, entendendo, diferente do que o mundo às vezes tenta colocar, o diabo não é uma ilustração das forças do mal, né? Não é simplesmente o negativo, ele é um ser, ele é uma entidade, né, que tem intenção de nos prejudicar, ele age em favor disso, tanto que em Lucas, quando no final, quer ver, Lucas ele é interessante, ele vai dizer que o diabo, aqui no finalzinho, passadas que foram as tentações, Lucas 4,13 diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se Deus do diabo até momento oportuno, porque todo o processo de perseguição de Jesus, nós entendemos que tem um dedinho ali do cão, o dedinho do inimigo das nossas almas. O Senhor, ele foi perseguido sistematicamente pelas forças do inferno, em tudo testando, em tudo tentando enfraquecê-lo, em tudo realmente levando o homem, né, a vê-lo de forma errada, né? Todo tempo, eu lembro sempre algo que ficou marcado durante séculos. A igreja era anunciada em vários povos, isso durou séculos, especialmente no auge da perseguição romana, ali no primeiro século ainda, que dizia que os cristãos, eles comiam carne humana e bebiam sangue, né? Por quê? Porque Jesus diz, né, que ele que quer viver, né, terá que comer minha carne e beber meu sangue. E ali o diabo deturpando isso na cabeça dos bobos, né, eles espalhavam dessa forma, de que era uma seita que comia carne humana e bebia sangue. E assim o diabo continuou e continua trabalhando de tal modo que tenta, né, confundir a cabeça das pessoas. Vale lembrar, né, que Jesus, como homem, ele recebe a primeira tentação do diabo, ele simplesmente transforma em pão essa pedra. Mas quando ele vê que Jesus retruca através da palavra, ele começa a citar a palavra também. Ele também está escrito, ele conhece. E isso me chama muito a atenção, e é algo que essa igreja tem zelado e buscado, e acho que na quinta-feira passada nós até falamos nisso, porque o diabo tem operado através da vida de muitas pessoas, e principalmente dos falsos mestres, né? Como nós vimos lá em João 10:10, né? Os falsos mestres vieram para matar, roubar e destruir, né? Trabalhando a serviço do inferno, né? Mas eles são mestres, eles citam as escrituras sem a devida contextualização, sem a devida compreensão, né? E trazem para o povo de Deus muitas das vezes entendimentos contrários, completamente tortos, seja omitindo, como ele fez aqui em alguns trechos, omitindo partes da palavra ou aplicando-a fora do seu contexto, de tal modo que mesmo você, ao ouvir a palavra de Deus, ela vem como veneno, não vem como alimento, ela vem de forma a matar.
justamente na palavra. É onde Paulo vai dar lá o conselho, né? A Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai falar: você tem que manusear bem a palavra. Você tem que manusear bem a palavra, você tem que conhecer a palavra, porque senão você será enganado. Esse é o ponto que é o cerne dessa mensagem, onde nós queremos sim resistir às tentações, queremos sim fazer a vontade de Deus, queremos, mas o único caminho para que isso realmente se realize em nossas vidas é nós estarmos cheios do Espírito Santo e nós entendermos o que a palavra tem nos ensinado. Entender, eu digo, é viver aquilo que a palavra tem nos ensinado, e não simplesmente como conhecedores. Já falamos aqui em outras ocasiões de pessoas, alguns aí até pessoas famosas na mídia que citam, né, trechos da Escritura, conhecem a Bíblia, né, mas basicamente não conhecem a sua essência e muito menos a sua proposta, que é a salvação do perdido, que é realmente a religação com a pessoa do Senhor nosso Deus, onde muitos vão citar palavras como o diabo faz, como letras vazias, palavras vãs. Nós temos que, como filhos, nós que fomos lavados e remidos no seu sangue, nós temos sim de seguir o exemplo do homem Jesus. A obra do Espírito Santo, ela se manifesta nesse trecho de forma muito interessante, eu gosto, né? Tanto da hora que o Espírito Santo conduz ao deserto, né? Como você vê justamente a natureza de guia do Espírito Santo, né? É quem o está guiando. O Espírito Santo é quem está nos guiando. É o Espírito Santo, eu costumo falar, quando nós temos um momento falo muito isso, um pouco prolixo até, no batismo, quando a gente pergunta se alguém quer ser batizado, né? E muitos vêm, né, e falam: pastor, eu quero passar pelas águas e tal. Aí aquela clássica pegadinha, né? Mas por que você quer passar pelas águas? Eu não sei, mas eu quero passar pelas águas, porque é algo que o Espírito Santo coloca em nós de uma forma, às vezes, irresistível. O nascer da água do Espírito é algo que é uma força, nós somos, como Jesus, impelidos ao batismo, né? E aí nós entendemos a natureza do Espírito Santo que nos guia. Mas ele é tão cavalheiro que não somente nos guia, ele é quem nos consola, é quem nos ampara. E aí eu quero citar um pouquinho, quando o texto diz que Jesus ficou 40 dias no deserto. Esse 40 ali é uma óbvia referência aos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto e não foi aprovado, né? Toda aquela geração que sai do Egito não é a geração que veio entrar na terra prometida, mas Jesus é o que passa 40 no deserto, mas é aprovado, é o filho aprovado, é o filho que não se desviou, é o filho que fez a vontade do Pai. Mas deserto, e eu quero que você reflita sempre nisso, porque Jesus está mostrando para mim e você que Ele conhece as dificuldades da nossa vida, Ele conhece aquilo que nós passamos nesse mundo, né? Porque falar em deserto assim, num tom muito figurativo, ilustrativo, é mole, mas eu queria que você parasse para pensar no que era literalmente o deserto. Era um lugar habitado por feras e animais selvagens perigosos. É um lugar que durante o dia é um calor terrível, bate mais de 50 graus. Em compensação, à noite vai abaixo de zero. As temperaturas caem assustadoramente. Então é um lugar inóspito tremendamente. Não bastasse ser um lugar cujo clima, cujo ambiente é extremamente desgastante, também é um lugar de extrema solidão, que muitos morrem por causa da solidão. Solidão é algo terrível e pesado, que rasga realmente a alma da gente. Não bastasse isso, ele não tinha companhia mesmo. A última palavra, glória a Deus, né, que ele ouviu, foi a palavra do Pai, dizendo: esse é o meu filho amado, quem me compraz. Ele vai para o deserto. A próxima palavra que ele vai ouvir é do diabo.
próxima voz que ele vai ouvir é do diabo. No meio daquela solidão, no meio daquela devassidão ali no deserto, vai vir justamente uma voz do inferno para falar com ele. Isso acontece às vezes na nossa vida, irmãos. A gente às vezes está em momentos da nossa vida extremamente inóspitos, extremamente desagradáveis, onde muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, nós não temos algo que realmente nos conforte, que nos ampare, nós nos sentimos completamente enfraquecidos. E muitas das vezes, um exemplo para uma pessoa que vem ao culto, por exemplo, ela vem, ouve uma palavra, entende que Deus tem algo melhor para ela, e ela até se anima. Aí quando ela volta para o deserto da vida dela, a próxima voz que ela vai ouvir é a voz do inferno, né? É uma voz de briga, é uma voz que vai despertar o pior dela, é uma voz que nada tem a ver com coisas que ela ouviu da palavra de Deus, é uma voz realmente que só provoca ira, desgosto, tristeza, né? E novamente a pessoa lembra, eu estou no deserto. Mas há algo tremendo do deserto, é que o deserto passa. Deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. E o deserto na vida do cristão é a faculdade do cristão. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas o interessante é que nós, com o Espírito Santo, esse é o ponto, com o Espírito Santo, não sozinho. E eu falo isso sempre porque algo que às vezes nos escapa, irmãos. Nós achamos que precisamos sentir a presença de Deus para que Deus esteja conosco, né? Nós queremos muitas das vezes ouvir audivelmente a voz do Senhor Jesus, né? Fala comigo, Senhor, fala comigo. Mas nós esquecemos que aquele que nos convenceu de que Cristo, nosso Senhor, é o nosso Salvador, ele não veio, sussurrou e foi embora. O Espírito Santo fez morada em todo aquele que em Cristo crê. Ele faz morada, irmãos. Ele não é um sentimento, ele tampouco é uma energia. Ele é a pessoa do próprio Deus que escolheu habitar em mim e em você e em todos que tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, meus irmãos, na hora do deserto, eu e você sozinho a gente não ia conseguir não, como muitos perecem, mas é necessário lembrarmos, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, que é justamente o Consolador, que é aquele que nos santifica. Muitas das vezes o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, ele nos leva a lugares desérticos, sim, mas para nos santificar, para nos separar, para nos fazer perceber o que de fato importa, o que de fato tem valor. Eu vi uma imagem, né? Uma reportagem de um senhor que tinha passado, foi ano passado, naquelas enchentes, né, que teve lá no sul, e ele salvou a família toda, né? Ele conseguiu salvar a família. A gente estava entrevistando ele até por isso. Estava ele, a esposa, o filho. Ele quase, tinha 12 filhos, acho que tinha até uma cena. Ele conseguiu pegar, a segunda estava quase sendo levada pelas águas, ele conseguiu pegar, e aí estavam os 4 ali, e a casa tinha ido, né? A casa tinha ido embora, tudo que eles tinham trabalhado, estado e tal, tudo havia se perdido, né? E aí, como é que, acho que a pergunta era tipo essa, e agora que o senhor perdeu tudo? Eu não perdi tudo. O que importa é aquilo, tudo que a água levou, a gente pode conquistar de novo. O que importa está aqui, né? Então às vezes a gente passa no deserto para entender o que importa, o que tem valor, o que realmente vale a pena cuidar, guardar. E o Espírito Santo de Deus às vezes nos leva a uma região deserta, onde nós temos que olhar a nossa vida e
e perceber quão felizes nós somos, às vezes, pelo pouco que nós temos, mas pelo muito que recebemos do Senhor. A começar da própria vida, irmãos. A própria vida é um tesouro indescritível. Quanto vale a sua vida? Literalmente tudo. Quanto vale a sua vida? E ainda mais, a sua vida eterna. Porque mesmo eu e você não merecendo, o Senhor Jesus a assegurou morrendo de cruz por nós. Ele fez isso de tal modo que hoje eu e você, independente das circunstâncias, nós possamos ter essa certeza. Ainda há pouco falávamos do cenário de Israel, né? No período do Senhor Jesus, quando o povo ansiava mesmo era por um general de guerra, um libertador militar que vencesse o domínio romano e os levasse novamente a ser uma superpotência do velho mundo e tal. Só que o que eles estavam enfrentando era consequências e eles não conseguiam sequer perceber do pecado que havia tragado aquele povo já há 400 anos. Aquele povo estava 400 anos vivendo no silêncio de Deus, onde já não havia mais sentido, eram simplesmente religiosos, ritualísticos, pessoas que simplesmente cumpriam uma agenda religiosa, mas que não conheciam ao Deus da palavra. Tamanho era o pecado em suas almas, eram como porcos rolando na lama. Mas vem o amor de Deus e se manifesta como homem na pessoa de Cristo. E ele vem e traz, junto de João, a revelação de que a palavra estava se cumprindo, de que o Messias prometido havia vindo, e era necessário crer naquela palavra para deixarem de ser aquele povo perdido e tornarem-se de fato os filhos amados de Deus, aqueles por quem ele tudo sempre fez. Era necessário nascer de novo, era necessário abandonar aquelas vidas pregressas, era necessário ser nova criatura. E para isso, eu e você, todo aquele que em Cristo crê, precisamos entender a importância do deserto. O deserto, como eu mencionei, eu vi alguém falar e gostei muito, diz que é a faculdade do cristão. Diz que todo cristão em algum momento passa pelo deserto. Eu estava vendo um podcast com o pastor Jeremias Pereira e o Hernandes Dias Lopes, eles conversando, e cada um, alguns dos desertos, são muitos desertos, né? O pastor Jeremias fala do momento que ele ficou viúvo. Ele tinha uma companheira, muito companheira mesmo, aquela guerreira junto com ele, e quando ela parte, ele perdeu o rumo, né? Ele viveu no deserto, se não fosse os irmãos, o próprio Espírito Santo trabalhando de dentro para fora, se não fosse a fé que ele tinha no nosso Salvador, ele falou que a vida dele teria se encerrado. O Hernandes, ele conta que ele perdeu no mesmo ano o pai e o irmão, e aquilo foi uma bomba, né, dentro da família, dentro do próprio coração. Em poucos meses perdeu o pai, na sequência, acho que 3, 4 meses depois perdeu o irmão. Então eles viveram, esse é um, né, dos seus desertos, mas justamente nesse sofrimento, nessa angústia, que eles conheceram o consolo de Deus. Foi justamente nesse momento de sem forças, é quando a palavra de Deus diz, né, que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aprimora. Foi justamente nesse momento do deserto que homens aprovados, eu estou falando, não foi antes de ser pastor, não foi antes de ser conhecido, não, são tragédias às vezes, ou situações, não necessariamente uma tragédia, mas situações difíceis, que nós acabamos sendo arrastados pela soberania de Deus
que cumprem a agenda de Deus. Falávamos ainda aqui sobre a diáspora, né? O momento que os judeus tiveram que deixar Jerusalém, muitos deles com sofrimento, porque tiveram que abandonar casas, abandonar familiares, abandonar toda uma vida que eles conheciam, e irem para terras longínquas, para lugares de outros idiomas, e lá começarem de novo a vida, e naquele momento isso parecia um deserto tão difícil. Mas anos depois que eles souberam do cerco de Jerusalém e do que o Senhor os havia livrado, tudo que poderiam fazer é dobrar os joelhos e aos prantos agradecer: Senhor, obrigado, meu Pai, pois tu tens misericórdia de nós. Porque nós às vezes não vamos entender, mas nada acontece na vida do cristão, daquele que entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Gente, nós somos comprados a preço de sangue. Eu não sei se às vezes você deixa de escapar isso. Foi comprado a preço da vida do Filho de Deus. Você realmente acha que isso foi para que você ficasse largado ao vento do mundo? Se estivesse à mercê da sorte? Há um propósito se cumprindo na minha e na sua vida. Mesmo as dificuldades, elas cumprem propósito, elas nos levam a lugares que às vezes nós não iríamos, elas nos capacitam as dificuldades a enfrentar situações que nós não estaríamos preparados naturalmente. O próprio Senhor Jesus, ele está passando ali, como a gente disse, né, a sua formação final, antes de dar início no seu ministério, porque até aquele momento Jesus teve uma vida pobre, uma vida difícil, mas como qualquer um. Mas somente ele teve 40 dias no deserto em jejum. Somente ele. Acho que outras pessoas, se tentar uma coisa dessa, vai morrer, vai perecer. Na minha cabeça, é só o Senhor Jesus, que ele fez um intensivão, né, para preparar para tudo que ele iria passar. Porque foi isso. Ele enfrentou muita dificuldade física. Ele enfrentou muita resistência do inferno. E se você não percebeu, mas o diabo não vai ao céu brigar com Jesus. É como se Jesus fosse ao inferno brigar com o diabo. Ele avançou no arraial. Ele se fragilizou. Ele se deixou à mercê como uma isca, né? Ele foi ali e deixou o inimigo vir. O inimigo quebrou a cara, porque esse é o ponto. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aprimora. É quando o inimigo nos olha e fala: agora ele está fraquinho, agora ele está caído. Mas é nessa hora que, quando olhamos para o alto e o nosso clamor encontra os ouvidos do Criador, nesse momento tudo se transforma. Nesse momento, o que antes era morte, agora é vida. O que antes era derrota, agora nos faz mais que vencedores. Nós somos criaturas que nasceram de novo. Já não somos quem éramos, agora somos filhos de Deus, onde o nosso pecado foi lavado no sangue do Cordeiro. E no deserto nós temos a oportunidade, nos momentos de deserto, nós temos a oportunidade de passarmos não somente a provação, mas de darmos o nosso testemunho. Lembra quando eu digo que você tem aqui registrado, né, aquilo pelo qual Jesus passou? Ele vai lembrar, irmãos. Se está em um evangelho, já é algo para a gente prestar atenção. Mas se está em 3 evangelhos, é algo para você prestar muita atenção. E eu digo para você que isso aqui, os evangelistas só souberam porque o próprio Senhor falou, porque aqui estava ele só. Ele fez questão de narrar o que aconteceu com ele, para que o seu testemunho fosse conhecido de todos, que a sua aprovação não ficasse só em si mesmo, mas que fosse motivo de renovação espiritual para todo aquele que lê e crê. Nós somos beneficiados
beneficiados até nisso. A provação de Cristo e o seu testemunho propicia em nós renovação espiritual. Quando eu tenho visto isso, irmãos, eu tenho visto isso. Eu tenho falado com algumas pessoas que têm passado muita dificuldade, vários tipos de dificuldades, e elas, quando a gente começa a conversar de Jesus, quando a gente começa a falar da sua palavra, né? E eu acho lindo quando a gente percebe, porque às vezes a gente percebe, quando a gente, não sei vocês, mas às vezes quando a gente fala em Jesus, a gente tem aquela visão de Jesus ascendendo aos céus, né? O Jesus glorificado, ascendendo em poder e autoridade, né? Impactando todos, porque é assim que ele vai voltar, né? Então acho que a gente às vezes tem uma memória já focada nisso, mas é muito bom quando a gente traz o Jesus homem, o Jesus no seu ministério terreno, passando dificuldade, mostrando que ele fez questão de habitar em um corpo frágil, que ele fez questão de ser dependente do Pai. Em tudo Jesus se fez dependente do Pai. Ele traz esse exemplo em si. Quando ele, em Mateus 11, quando ele vai falar, 10, 11, ele vai falar 11, quando ele manda o primeiro grupo, né, a pequena comissão, quando ele manda eles irem anunciando as boas novas, com ele presente ainda, né? Ele falou: vão aos judeus, avisem os judeus, né, que eu estou aqui, anunciem a boa nova de salvação. E assim eles iam, né? E aí eles iam antes de Jesus chegar, e assim eles foram anunciando. Mas Jesus falou para eles: não levem nada, não levem nada, e se não te receberem, até o pó da sandália vocês vão bater e vão seguir adiante, né? Mas quando eles voltam, Jesus vai perguntar: acaso te faltou alguma coisa? E eles vão falar: não nos faltou nada, Senhor. Firmados na tua palavra, nós assim o fizemos e fomos, e nada nos faltou. É o Senhor Jesus, não somente mostrando que Ele próprio vivia na dependência. Nós sabemos, em Atos vai dizer que as mulheres piedosas sustentavam o seu ministério. Ele não foi pedir a essas mulheres se organizaram e foram lá e o sustentavam o quê? Garantia o alimento, garantia aquilo água de beber, garantia o teto para passar uma noite às vezes, tinham ligações, se comunicavam, porque elas entendiam que elas assim ajudavam. E ele vivia nessa dependência. Então, por que eu e você não podemos? Às vezes nós nos achamos tão orgulhosos, nós às vezes queremos ser tão poderosos, sabe? De modo que nada vai nos faltar. Irmãos, a vida nesse mundo, às vezes, o deserto que somos lançados é justamente para entendermos que a nossa dependência de Deus é justamente a chave para termos uma vida segundo o Senhor. Amém? Já para encerrar, queria que você abrisse comigo no livro de Salmos. Eu vou encerrar falando aqui no Salmo 84. Eu vou ler os versos 5 e 6 e depois nós vamos estar encerrando esta palavra. Amém? Desde já, clamamos que o Senhor a complete em nossos corações. Salmo 84, que tem como título Saudades do Tempo, né? Ao mestre de canto, segundo a melodias do Agai, Salmo dos Filhos de Corá. O verso 5 e o verso 6 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Irmãos, presta atenção no que eu li. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor.
Feliz o homem cuja força está em Deus, em cujo coração se encontra no caminho aplanado. Coração fala da nossa essência, fala daquilo que nós temos no nosso interior, fala daquilo que realmente estamos retos em nosso interior. Em nosso interior, se nós estivermos aplanados como o Senhor, nosso coração está em Deus, nossa essência está em Deus. Aí ele diz que passando por um vale árido, faz dele um manancial. Para resumir aqui de uma forma muito simples: se a vida te deu um limão, faça uma limonada, né? Se o homem tem o seu coração, reto com o Senhor, mesmo que ele esteja no deserto, mesmo que seja tempo de deserto, lembrando que vai passar. Deserto não é lugar de moradia, não é lugar de habitação. Deserto é lugar de passagem, mas nós vamos passar com Deus, nosso Senhor. Nele nós estamos firmados e os nossos caminhos serão aplanados, e mesmo no lugar árido haverá um manancial. Amém? Fonte de águas vivas. O Senhor Jesus possa completar essa palavra nos nossos corações. E agora nós vamos ao momento de oração. Vamos orar pelas mães. Hoje, dia das mães, não poderemos deixar de orar. Depois também oraremos pelos pedidos de oração da igreja. Deus amado, Pai querido, Senhor, hoje, Senhor, trazemos a memória, né, Deus, um motivo de celebração, um motivo de alegria, daquela que foi gerada no seu interior, como aquela que traz vida ao mundo, Senhor. O Senhor é aquele que cria a vida e a mulher que a gera para a felicidade e a alegria de todos, Senhor. Nós, nessa noite, Senhor, trazemos a memória e lhe agradecemos, Senhor. Obrigado, meu Pai, por todas as mães, Senhor. Obrigado por suas vidas, Senhor. Obrigado pelo esforço de cada uma delas, Senhor. Obrigado, Deus, pelo amor do Senhor as nutriu e que tão abundantemente foi derramado sobre os filhos, Senhor. Te peço, com Deus, esteja agora, Senhor, nessa noite, Deus, visitando as mães que nesse momento, Senhor, estão sofrendo, estão padecendo lutas, Senhor, conflitos, Senhor. Temos seus filhos em situações difíceis, meu Pai, seja de enfermidade, seja, Deus, de problemas variados, Senhor. Ó bom Deus, tenha misericórdia de cada uma dessas mães, Senhor. Olha por elas, Senhor. Toca, Deus, as suas vidas, Senhor. Ouve, Deus, essas orações e as responde, Senhor. Oh Deus, para que verdadeiramente, Senhor, o teu nome seja glorificado e em tudo, Senhor, lhe rendam honras e glórias, meu Pai. Assim oro, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.